Boa noite para todos. Dizer da minha satisfação de poder estarmos reunidos aqui para adorarmos ao Senhor e juntos poder meditarmos na Sua palavra e termos esse momento de comunhão e adoração ao nosso Deus. Amém? Eu quero aproveitar o máximo tempo, e Deus colocou uma palavra no nosso coração para que nós pudéssemos meditar nessa noite em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pela confiança e dizer da nossa alegria de poder cooperar com os irmãos e a nossa expectativa, de poder estarmos juntos também pessoalmente e podermos desfrutar dessa comunhão, dessa unidade e juntos estarmos celebrando a Deus. Eu sei que toda essa situação é uma tempestade, vai passar, e como diz o próprio Salomão, o tempo de cantar vai chegar em nome de Jesus. Queridos, antes de nós orarmos, se os irmãos nos permitem, eu queria fazer uma leitura da palavra de Deus, que será o texto base para nós meditarmos nessa noite, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler um versículo a início. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e nós vamos ler o versículo de número 5. Depois nós vamos estar meditando nesse texto, dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração. É uma palavra breve, simples, e quando eu digo simples, não no conteúdo, mas talvez na minha forma de expressão, porque toda a palavra de Deus ela é extremamente importante para a nossa vida. Atos 12, versículo 5 diz assim: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou ler novamente. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que ele nos abra a porta dos céus e revele a sua palavra ao nosso coração. Pai, te rendemos adoração, glorificamos o teu nome. Já sentimos a tua presença em nosso meio através do louvor, através, Senhor amado, da oração inicial. Já acreditamos e tomamos posse que toda enfermidade foi jogada por terra e a cura já chegou. E agora, Senhor, em nosso coração está a expectativa pela tua voz, mais uma vez falar conosco agora pela tua palavra. Usa a minha vida por bondade e misericórdia. Eu apenas sou um instrumento nas tuas mãos e sem a tua graça, sem a tua unção, não irei a lugar algum. Senhor, nós estamos aqui sedentos, desejosos de ouvir, entender, guardar e pormos em prática aquilo que o Senhor irá nos ensinar nesta noite. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, porque com certeza irá gerar vida sobre nossa vida. Abre os céus sobre nós mais uma vez, e nós continuaremos te dando a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele está inserido no capítulo 12 de Atos, e é uma história bíblica de um período onde, no início do Evangelho, no início da igreja primitiva, após a morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus, os discípulos, então, eles iniciam uma caminhada de um desafio muito grande, que era instaurar ou fazer com que a igreja crescesse na terra. E justamente nesse período, os irmãos sabem que a igreja ela começa a enfrentar um período de perseguição, e essa perseguição ela veio de forma ferrenha, de forma perversa. Muitos homens e mulheres de Deus foram mortos,
E o início da igreja primitiva, o marco da igreja, ele é repleto de histórias de sangue. E esse capítulo de número 12, ele vai relatar para nós mais uma dessas histórias, onde Herodes ele começa a perseguir a igreja. E nessa perseguição ele acaba capturando a Tiago e a Pedro. E o capítulo de número 12 vai dizer que ele consegue alcançar alguns da igreja. E maltratando aqueles, e acabaram matando a muitos. E um dentre esses que foram mortos é o próprio Tiago. Mas o texto vai dizer que, quando chega a vez de Pedro, era o período da Páscoa. E Herodes, então, ele decide que não mataria Pedro naquele período. Mas, então, ele manda que colocassem Pedro no cárcere. E após que passasse, então, o período da Páscoa, Pedro seria executado. Pedro estava sob uma sentença, melhor dizendo, desculpa, de morte. Pedro estava sentenciado a morrer. E enquanto tudo isso está acontecendo, esse texto bíblico vai relatar para nós que a igreja ela decide se reunir para orar. Enquanto Pedro tinha uma sentença de morte, enquanto Herodes respirava ânsia ou fúria sobre a vida de Pedro, o texto vai nos dizer que a igreja, ao receber aquela informação, a notícia de que Tiago havia sido morto e que Pedro estava sendo preso e já sentenciado à morte, a igreja então decide orar. Hoje eu quero meditar com vocês, muito rapidamente, algo que tem enchido o meu coração já há bastante tempo, e nesses últimos dias eu tenho ministrado muito sobre isso, que é a oração. Deus tem falado muito comigo a respeito da oração. E eu louvo a Deus porque uma das marcas da nossa igreja é a oração. E não falo isso por jogar confetes, mas porque isso evidencia, ou é evidenciado pelos sinais que temos visto no nosso ministério. Uma igreja que não ora, fatalmente será uma igreja raquítica. Um crente que não ora, fatalmente será um crente vulnerável, uma presa fácil. Nós precisamos entender que precisamos orar. Oração não é apenas cumprir um protocolo. Oração é uma necessidade. Se nós não orarmos, não conseguiremos vencer. Se nós não orarmos, não conseguiremos estar de pé. Se nós não orarmos, não conseguiremos avançar. Paulo, quando ele escreve na carta à igreja de Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. Nós precisamos orar a todo instante, precisamos estar falando com Deus. Até porque eu digo que a oração ela é um diálogo. A oração ela é uma comunicação nossa com o nosso Deus. E talvez daí seja a maior investida do nosso adversário para tentar fazer com que a igreja não ore. Mas quando eu olho para essa igreja de Atos dos Apóstolos, quando eu olho para essa igreja onde Pedro congregava, e quando eu vejo a situação que Pedro está inserido, e eu vejo o comportamento da igreja ao receber aquela notícia, eu vejo uma maturidade cristã nesses irmãos. Por quê? Porque mesmo que as informações, as notícias que cheguem, sejam notícias desfavoráveis,
eles entendiam que através da oração, aquele cenário que era irreversível aos olhos humanos, Deus poderia mudar. Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo a Deus que mesmo que as nossas possibilidades elas terminem no âmbito terreno, Deus pode fazer alguma coisa. Paulo, quando escreve na carta à igreja de Colosso, no capítulo de número 4, versículo 2, ele diz assim: perseverai na oração, né? Velando com ações de graça. A oração, uma das características é a perseverança. E eu quero meditar com os irmãos sobre algumas características da oração que eu encontro na igreja aonde Pedro congregava, né? Pedro, uma vez que ele é preso, uma vez que ele está sendo encarcerado, a Bíblia vai dizer que a sua situação era irreversível. Herodes já havia decretado a sua morte. Pedro não foi morto por causa do período da Páscoa. Eu sempre gosto de dizer, quando eu medito nesse texto, é que Herodes não havia entendido algo. Não é que ele poupou a vida de Pedro por conta do período da Páscoa. É porque no período da Páscoa só um cordeiro pode morrer. E o cordeiro pascual já havia sido morto e ressuscitado. Ismaelzão, segura aí, Varão. Desculpa aí, o seu microfone, Varão. Agora foi? Ok. Mas já tem muito tempo que estava fechado, não? Não, fechou agora. Fechou agora? Talvez foi um bug no microfone e deu uma cortada, mas voltou. Tranquilo. Ok. Para eu saber até onde vocês estavam acompanhando. Tá, não, você foi pouquinho, foi 30 segundos. Então ok. Vamos lá. Então, por mais que Herodes talvez pensasse que o poder estava nas suas mãos, Deus estava preservando a vida de Pedro. Mas por que Deus preserva a vida de Pedro, né? O resultado dessa ação de Deus em preservar a vida de Pedro está no trabalho de intercessão da igreja. Quando a igreja se propõe a orar, quando a igreja ela se coloca na oração e leve em consideração que nós estamos vivendo, nesse relato bíblico, um período de grande perseguição. A igreja se reunia em lugares escondidos, nas casas, né? A igreja não podia, às vezes, ir para as sinagogas por causa das perseguições. Mas, mesmo com todas essas circunstâncias, a igreja estava orando. E quando a igreja inicia esse processo de oração, Deus então começa a agir. Mas quais são os exemplos que eu tiro da oração da igreja onde Pedro congregava? Eu vou ser bastante rápido, eu sempre brinco aqui com os irmãos, se você tem o seu bloco, anota, para que você não perca. Mas eu sei que o nosso tempo é o necessário, mas eu não vou me estender muito nos tópicos, eu só quero pincelar algo, e eu sei que Deus, ele pelo seu Espírito, estará trabalhando no nosso coração. Eu tiro alguns exemplos dessa igreja, na oração que essa igreja exerce, porque às vezes nós, irmãos, até oramos, mas às vezes a nossa oração, ela acaba sendo uma oração que não se torna tão objetiva. Às vezes a nossa oração, ela se torna uma oração subjetiva. Às vezes, nós perdemos o foco na nossa oração. Deixa eu te explicar isso melhor. A depender daquilo que nós estejamos buscando ou pedindo a Deus, se o resultado não chega na hora que nós queremos, às vezes a nossa oração acaba perdendo o foco, acaba perdendo a direção, acaba sendo uma oração que vai desfocando daquilo que é o seu objetivo. E uma das características que eu observo nessa igreja é que a oração deles era uma oração direta, dirigida, com foco, objetiva. Eles sabiam qual era
o propósito da oração? Eles tinham uma necessidade específica. Eles estavam orando para que Deus livrasse Pedro da prisão. Eles estavam orando para que Deus resgatasse Pedro da morte. Por quê? Já havia um decreto, já havia uma sentença sobre a vida de Pedro. Então, qual é o foco da oração? Deus livra Pedro da morte. Deus não deixa Herodes matar a Pedro. Eu acho isso interessante, porque isso nos ensina algumas coisas. Já que Pedro está já sentenciado à morte, talvez aos olhos humanos alguém diria, mas por que nós vamos orar para Deus livrar Pedro da morte, se Herodes já o sentenciou? Talvez alguém pudesse dizer, vamos mudar o foco da nossa oração. Vamos orar para que Deus nos console, para que o consolo de Deus venha sobre a nossa vida. Porque existe uma coisa aqui que eu acho interessante em uma oração com foco. Às vezes, nós queremos orar observando o nosso campo de possibilidade. Nós oramos, mas pedimos a Deus que Ele faça algo naquilo que a nossa mente consegue alcançar. E aí nós acabamos limitando o poder de Deus. Pedro estava sentenciado à morte, mas nem por isso a oração da igreja foi Deus conforta o nosso coração porque Pedro vai morrer. Não, a oração da igreja foi Deus não deixa Pedro morrer. Nós queremos ver Pedro vivo, mesmo que já houvesse uma sentença. Você consegue entender isso? Às vezes, irmãos, o nosso foco da oração ele acaba sendo disturbado ou desviado porque nós começamos a orar com a nossa visão humana. Tem talvez irmãos aqui que esteja orando por coisas ou situações familiar, não sei, e que talvez ainda não tenha acontecido, e por não acontecer, você começa, ou nós às vezes começamos a orar já com a nossa visão focada naquilo que é o que vemos de fato, aquilo que é a nossa possibilidade de enxergar. Pedro está sentenciado, mas a oração da igreja não é limitada. A luta está chegando, a luta está travada, a sentença já foi dada, mas isso não impede, não limita a oração da igreja. O que eu aprendo com isso aqui? Isso se enquadra muito com o que nós estamos vivendo hoje. Eu, alguns dias atrás, semana passada, o Senhor colocou no nosso coração e nós reunimos os irmãos e começamos a fazer uma campanha de jejum com oração. E nós nos reuníamos todos os dias, das 9 às 10, para orar. Eu sei que muitas das vezes nem todo mundo consegue participar, mas aqueles que conseguiram participar, eu sempre falava sobre isso. Quando nós iniciamos esse período de pandemia, a nossa oração era Deus repreende essa enfermidade, joga por terra esse mal. Só que depois a gente meio que acabou se acostumando com essa situação. A gente percebeu que dava para viver com essa situação, né? Basta a gente se proteger, basta a gente usar a máscara, basta a gente ter o afastamento social. E a nossa oração, gradativamente, ela foi mudando. Observe, hoje, às vezes, a gente não ora mais tanto, com tanta intensidade, por essa questão. Porque nós nos acostumamos, mesmo que involuntariamente, com esse cenário. E aí é onde está o problema. Aí é onde está o perigo. A igreja, ela sabia que havia uma sentença para Pedro, mas ela não se acostumou com a sentença. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu te explico. Nós não podemos nos acostumar com o cenário que nós estamos vivendo. Nós ainda somos, como a própria palavra diz, né, uma espécie como João Batista, uma voz que clama no deserto. E nós devemos ter uma oração direcionada. Nós, como igreja, precisamos ter uma oração objetiva. Nós, como igreja, precisamos ter um foco na nossa oração. E eu falo isso como igreja de uma forma geral, irmãos. A igreja sem a placa, sem o ministério, a igreja nós, né? Morada do Espírito Santo. Precisamos ter o nosso foco na oração. E essa igreja onde Pedro congrega, ela me ensina muito porque a sua oração é uma oração com foco, é uma oração objetiva, é uma oração direcionada. Se eu for entrar aqui em textos bíblicos para poder exemplificar pessoas que tiveram orações direcionadas, nós passaríamos aqui um bom tempo
usando várias referências bíblicas, mas o tempo não nos dá essa oportunidade. Porém, olha o que eu acho interessante, se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver Ana. Ana orava a Deus pedindo um filho. E mesmo que Samuel ainda não houvesse chegado, a sua oração tinha um objetivo. A sua oração tinha um foco. Raquel, ela chega a olhar para o seu esposo e ela diz assim para Isaac, olha, ou você me dá filhos ou eu morro. A sua oração, ela é respondida no capítulo 30, versículo 22 do livro do Gênesis. Quando o texto vai dizer que Deus ouviu a oração de Raquel e abriu a sua madre. E você vai ver que Raquel, durante um bom tempo, ela foi uma espécie de alvo de escárnio, né? De zombaria, porque a sua madre havia sido fechada, a sua madre era cerrada. Mas quando você olha para os dois filhos que Raquel gera, tanto o José como o Benjamim, José se torna então o governador do Egito. Olha que interessante, Benjamim depois vem se tornar um líder de uma tribo que compõe as 12 tribos de Israel. Então, a oração objetiva, ela vai mover no sobrenatural. A oração direcionada, ela te dá um foco, mesmo que o seu ambiente, ou que talvez as pessoas que estejam à sua volta não consigam entender a sua visão, não consigam entender a direção da sua oração, mas você precisa ter um foco, nós precisamos ter um foco, nós precisamos acreditar naquele propósito. Alguém poderia dizer, mas para que orar? É só a Páscoa passar que Pedro irá morrer. Mas a igreja sabia que Deus poderia mover as águas e livrar Pedro daquela prisão. A oração que aquela igreja tinha, ou a oração que aquela igreja apresentava diante de Deus, era uma oração dirigida, direcionada, com alvo, com foco. A segunda coisa que eu aprendo na igreja onde Pedro congregava é que a oração daqueles irmãos, a forma como aqueles irmãos oravam, eles não conseguiam enxergar a impossibilidade. Volto a frisar algo que eu falei agora há pouco. Uma das maiores dificuldades nossas, enquanto seres humanos, é porque a nossa visão ela é limitada. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que a nossa visão humana pode e nos deixa enxergar. E talvez aqui é onde está um dos maiores problemas, porque por termos essa visão limitada, indiretamente a queremos então, ou acabamos tentando limitar a ação ou o campo de ação que Deus tem sobre a nossa vida. Eu gosto dessa expressão porque, já que eles não enxergavam o campo da impossibilidade, isso quer dizer que eles não haviam aceitado a sentença sobre a vida de Pedro. Isso aqui é interessante, porque a gente sabe que o nosso adversário ele tem um papel de acusador. Ele joga setas. Nenhum mal sobrevém sobre nós, irmãos, se não for por permissão de Deus. O inimigo, a única coisa que ele faz é colocar setas. Ninguém será tocado sem que Deus permita. Agora, olha o que é interessante. O adversário ele lança setas. Essas setas chegam até nós. Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que são dardos inflamados do maligno. Só que o que acontece? Ao vermos essas setas, ao identificarmos esses dardos, nós somos responsáveis por aceitá-los ou não em nossas vidas. A sentença já estava sobre a vida de Pedro, da parte de Herodes, mas a igreja não aceitou a sentença. Você consegue entender isso? Existem tantas situações que nos cercam. Agora, a pergunta é, eu aceito isso sobre a minha vida ou eu vou para o campo da oração? Lembra quando Samaria, melhor, Dotã foi cercada, né? Que o servo do profeta ele vem para fora e quando ele olha para o exército que cercava, acho que Samaria, na verdade, não, depois ele leva para Samaria, e ele volta correndo para dentro da tenda e desesperado fala com o profeta, e ele fala, olha, Dotã está cercada, vamos morrer. O profeta olha e fala, Senhor, abre os olhos desse moço.
Porque a visão daquele jovem estava no exército que cercava a cidade. E a visão do problema tira a nossa visão da solução. A nossa oração, quando ela bate na barreira da impossibilidade, não consegue superar, porque muitas das vezes nos falta a fé, acaba acarretando sobre nós uma certa frustração em pensar que Deus não ouviu a nossa oração. E aí é onde muitas pessoas param de orar. Aí é onde muitas pessoas desistem da oração. Aí é onde muitas pessoas acham que Deus não está ouvindo ou que não vai responder a sua oração. Por quê? Porque ele parou no campo da impossibilidade. Ele recebeu o choque daquilo que é a sentença sobre sua vida e ele acreditou mais no problema do que no Deus que resolve o problema. E aí é onde nós vemos muitas pessoas frustradas. E aí você pergunta para a pessoa, mas por que você parou de orar? E a pessoa vai falar, mas eu orei tanto tempo e Deus não me respondeu. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver pessoas que oraram tanto tempo. Eu sempre falo, a Bíblia ela não especifica quantos anos Ana subiu ao templo para orar em busca de Samuel. Mas a Bíblia nos dá uma informação que a cada ano eles iam para Siló oferecer sacrifício. Agora, pensa você se durante um espaço de 4, 5 anos, não sei, todas aquelas vezes que eles subiam para o templo, digamos que um ano sim, um ano não, Penina subia com um filho para apresentar e Ana não tinha nada a apresentar a Deus. Mas observe que em nenhum momento você vai ver Ana desistir de orar. Em nenhum momento você vai ver Ana abrir mão do seu Samuel. Mesmo que a sua madre fosse cerrada, e o texto fala que Deus cerrou a sua madre. Mas ela não para de orar. Ela não desiste da oração. Por quê? Porque, irmãos, se eu orando já é difícil, imagine se eu parar de orar. Observe todas as pessoas, ou todo crente, ou toda crente, vamos trabalhar com crente. Se ele não ora, ele se torna uma pessoa que facilmente desiste. Fica perto de uma pessoa que ora para você ver, né? Com certeza você já deve ter vivido essa experiência. A pessoa, quando ela ora, mesmo que ela não esteja vendo nada acontecer, ela fala, vamos orar. Não está acontecendo nada, mas ela vai dizer, vamos orar. Por quê? Porque ele sabe que na oração tem resposta. Tudo se torna possível na oração. É por isso que Paulo ele vai dizer, olha, eu já passei por muitas dificuldades, Filipenses 4, já passei por muitas situações, ele vai dizer também, Filipenses é um pouco mais para frente do capítulo, do versículo 13, até chegar no versículo de número 13, né? Até chegar nos versículos próximos ao número 13, ele vai falar, eu já passei, eu sei ter abundância, sei padecer necessidade, né? Mas quando eu estou na oração, o campo da impossibilidade me faz ter a possibilidade. Eu vou conseguir ver, mesmo que os meus olhos materiais não estejam enxergando. Essa igreja me ensina uma coisa, que mesmo que aquilo que esteja diante dos meus olhos diga categoricamente que é impossível, para Deus, nada é impossível. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus, né, Paulo dizendo que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos, o próprio Jeremias vai dizer, lança a tua boca, põe o rosto no chão, no pó, né? Nós devemos buscar. Pedro está preso, quem sabe, Herodes estava dizendo, passou a Páscoa, eu acabo com a vida de Pedro, mas a igreja estava orando. Sabe o que eu acho interessante? E eu entendo que isso aqui é uma palavra profética para nossas vidas. Talvez dentro do nosso convívio familiar, talvez dentro da nossa família, talvez estejamos enfrentando situações de impossibilidades em diversas áreas, mas quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós falamos com o nosso Deus, quando nós oramos com direção e não olhando para o campo da impossibilidade,
nós conseguimos ver Deus agir na nossa vida. Nós conseguimos ver os céus se abrir. Quando aquele jovem não conseguia ver nada além do exército cercando Samaria, a oração do profeta foi: Deus, abre os olhos dele. E quando Deus abre os seus olhos, ele vê que havia um exército numeroso, com carros de fogo, cavaleiros de fogo, que cercavam o profeta Eliseu. Então, irmãos, a oração, ela precisa transpor a barreira da impossibilidade. A oração, ela precisa transpor aquilo que a minha limitação visual pode me impor. Eu não posso ver e acreditar somente naquilo que eu estou vendo, mas eu preciso ter fé naquilo que Deus me falou, mesmo que os meus olhos não estejam vendo. É isso que essa igreja está dizendo para mim. É isso que essa igreja está ensinando para nós. Pedro está preso, a sua morte é iminente, mas a igreja está dizendo: eu não vou me entregar. Mesmo que pareça impossível, eu preciso continuar orando e crendo no milagre. A terceira coisa que essa igreja me ensina, e aqui nós partimos para o final dessa rápida reflexão, é que ela perseverou na oração. E aqui eu friso mais uma vez aquilo que eu falei. A oração, alguns vão dizer que ela é uma junção, né, de duas palavras, né? E, de fato, eu acho interessante isso, que é orar e agir. A oração, ela vem acarretada ou ela vem entrelaçada no ato de agir. E a ação, ela está atrelada à perseverança. Nós não podemos parar de orar no primeiro obstáculo que aparece. Nós não podemos parar de orar no primeiro não que vem à nossa frente. Nós não podemos parar de orar na primeira decepção que nós enfrentamos. A oração dessa igreja é uma oração de perseverança. É uma oração de alguém que, mesmo que tudo esteja te levando para desistir, eles continuam perseverando. E aqui vai um pensamento meu. Às vezes, a oração ela se torna um ato solitário. Porque tem pessoas, ou às vezes as pessoas que até estão perto de nós, não conseguirão acreditar na nossa oração. Eu vou voltar para Ana. Você lembra o que Eucana diz para Ana? Ele diz assim: olha, eu te amo, isso não é melhor do que muitos filhos. Mas só que ele não entendia que o propósito de Ana era ter o seu Samuel. Então, mesmo que o que venha de informação para nós venha para tentar desestimular a nossa oração, persevere na oração. Continue crendo e buscando a Deus na oração. Porque se você parar de orar, desculpa te dizer isso, mas você está dando uma clara demonstração que você não acredita mais naquilo que Deus pode fazer. Eles perseveraram na oração. Havia intensidade no clamor. Havia objetividade na oração. Eles não pararam na barreira do impossível e eles não desistiram pelo fator tempo. Porque eu acho interessante essa questão fator tempo. Porque para nós o tempo ele está atrelado àquilo que é o cronos. Nós temos tempo para começar, tempo para finalizar. Os nossos cultos têm tempo para iniciar, tempo para finalizar. Nós entramos no horário do trabalho e saímos. Nós temos tudo envolvido no tempo. E levando nessa questão do tempo, às vezes nós confundimos e achamos que o tempo de Deus é o nosso tempo. A gente pensa que Deus vai agir dentro do nosso tempo. A gente acha que Deus tem que fazer da forma que nós planejamos. Aí a gente vê Isaías dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que acontece aqui? O tempo de Deus é um tempo totalmente fora do nosso tempo. Porque o tempo de Deus não é cronos. O tempo de Deus ele não tem meio, nem fim, nem começo. Ao mesmo tempo que ele tem meio, fim e começo. A nossa mentalidade não vai conseguir entender isso. O que eu preciso entender? Deus não respondeu hoje, eu persevero amanhã. Deus não respondeu amanhã, eu vou continuar perseverando depois de amanhã. Eu só não posso parar.
Eu sempre falo aqui com os irmãos, se você não estiver conseguindo caminhar, rasteje. Se você não estiver conseguindo... Se você não estiver conseguindo rastejar, dá um jeito, mas não pare. Por quê? Porque quando você para, você perde um dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, se você não orou hoje, você perdeu o seu dia. Porque a oração é se aproximar de Deus, aleluia. Quando nós oramos, nós estamos dialogando com o nosso Pai. Sabe o que a oração é? A oração é aproximar o altar do trono de Deus. Quando você ora, você coloca o seu altar diante do trono do Eterno. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa, você quer ver Deus ele se mover, a Bíblia vai dizer em Ezequiel que o trono ele era movido por 4 seres com cabeças de vários lados, com asas, e eles se moviam de acordo com aquilo que o Espírito discernia, os anjos discerniam a vontade do Espírito e o trono se movia. O que faz o trono de Deus se mover é a oração. Quando nós oramos, Deus ele se move à nossa direção. Eu te pergunto, tudo bem, você pode dizer, não, mas pastor, Deus poderia fazer outra coisa, mas vamos levar para esse campo. Talvez se essa igreja não perseverasse na oração, talvez Pedro não fosse arrancado. Você pode dizer, mas havia um propósito. Eu sei que havia um propósito de Deus, mas o que eu quero que você entenda tem alguém na sua casa que está vivo porque você ora. Tem alguém na sua família que está de pé porque você ora. Você está de pé porque tem alguém que ora por você. A oração, ela não pode perder o seu foco. A oração, ela precisa ser perseverante. Nós precisamos orar, por isso que Paulo vai dizer sem cessar. Sabe o que quer dizer isso? Eu sempre falo para os irmãos, você está na cozinha, meu irmão, ora. Você está dirigindo, meu irmão, ora. Você está no seu trabalho, esteja em oração. A Bíblia fala que nós devemos estar alerta, em tempo e fora de tempo. Aleluia. Então, essa igreja me ensina que eles estão orando. E a oração com perseverança, a oração com intensidade, ela muda. Tiago vai dizer que o profeta Elias, ele orou com intensidade, com tanta intensidade que Deus parou a chuva. 3 anos e meio. Depois ele vai orar novamente, Deus vai trazer a chuva sobre a face da terra. Oração com foco. Oração crendo que Deus faz o impossível tornar-se possível. E oração com perseverança. Deixa eu te dizer uma coisa, e aqui eu encerro. O segredo para você entrar na terra é a oração. O segredo para você experimentar o novo de Deus é a oração. O segredo para o avivamento vir sobre a nossa vida é a oração. O segredo para nós vencermos o pecado é a oração. O segredo para nós nos aproximarmos de Deus é a oração. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos nos aproximando para voltar para a nossa casa, porque nós não somos dessa terra. E olha, eu sempre falo para os irmãos, a gente às vezes fica no celular, e ficamos no celular, no WhatsApp, falamos, não estou julgando, dizendo que é errado, não estou dizendo isso, mas entenda, nós temos diálogos intermináveis com irmãos, com parentes, e às vezes nós na oração temos uma oração limitada. Não, a nossa oração ela precisa ser uma oração com calma, uma oração sem pressa de sair. A Bíblia diz que a gente não deve ter pressa de sair da presença do Senhor. A igreja que Pedro congregava, ela me dá um exemplo de que a oração precisa ter perseverança. E sabe o que é que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que um anjo vai entrar, vai passar o primeiro portão, vai passar o segundo portão, vai aonde Pedro estava. Pedro havia tirado já tinha aberto o seu cinto, já tinha tirado a sua túnica, já tinha jogado essa sandália de lado. Eu não sei se Pedro estava dando um sinal de entrega, não sei, porque às vezes nós, no nosso decorrer da caminhada, podemos desfalecer as nossas forças, mas se tiver alguém orando por nós, o anjo do Senhor vem para trazer a vitória. A Bíblia vai dizer que o anjo chega a Pedro e diz, bota a sua sandália.
bota a sua túnica e segue-me. Pedro não pergunta nada, se levanta, segue o anjo, passa a primeira porta, passa a segunda guarda. Quando ele vem se dá conta, ele está do lado de fora. Daqui a pouco está Pedro batendo na porta da irmã Maria, o povo não entende, a jovem vem, abre a porta, volta lá dentro e fala, eu não sei o que aconteceu, mas Pedro está aí na porta, Pedro está lá na porta. Quem sabe os irmãos atônitos, sem saber o que estava acontecendo, talvez até desacreditados, eles abrem a porta quando vê Pedro está lá glorificando o nome do Senhor. Deixa eu levantar uma palavra profética e já encerro. Talvez você não esteja entendendo, mas vai Deus entrar no cativeiro, abrir as portas, e o teu Pedro vai bater na porta. O teu Pedro é a resposta que você está orando. O teu Pedro é o resultado da oração, porque Deus ainda continua sendo Deus e operando o Senhor. Ninguém pode impedir. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Continuo rogando os irmãos as vossas orações, dizendo da minha alegria e do prazer de poder estar com os irmãos e poder meditarmos. Como eu falei, uma palavra simples, porém, creio eu que Deus falou conosco. E o que eu te peço é, não deixe, não pare de orar. A oração ainda é a melhor resposta de Deus, ainda é a melhor ferramenta, ainda é a melhor arma. Quanto mais você orar, mais experiências com Deus você vai ter. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus abençoe o pastor Adilson e os demais obreiros. Que Deus abençoe em nome de Jesus.